Bom, voltando aqui então a mais um trechinho do curso. Agora eu vou ensinar a fazer uma etiqueta ou uma carta. Tanto faz, o conceito é bem parecido. Então eu vou dar um maisinho aqui, vou clicar e criar um novo arquivinho. Vou chamar de clientes etiqueta. Dar um nome para ele bem sutil. Vou colocar o número 1 aqui para saber que é o primeiro exemplo. Vou salvar. Vou selecionar a base de dados, clicando aqui. O usuário, eu vou colocar um usuário que tem a tabela de clientes. Então, vou colocar esse usuário aqui, vou colocar a senha. Vou conectar. Vou vir para a consulta SQL aqui. Vou localizar o banco de dados de cliente, que é a tabela de cliente. Vou colocar os dados. Vou colocar aqui o código. Vou colocar o nome. Vou colocar o endereço. Vou colocar o bairro. Vou colocar a cidade. Vou colocar o estado. Vou colocar o CEP. Eu vou pedir ordem, por exemplo, uma ordem de nome. E, por exemplo, posso colocar um filtro para eu filtrar a cidade. Então, eu posso colocar o filtro aqui por cidade. Vou apertar o raio. E eu vou usar aquela opçãozinha que fica legal, que chama like, que é contido em. E vou pegar aqui no Combo Box, já tem prontinho aqui um exemplo de como funcionaria uma pesquisa com string, então um caractere. Então ele já está prontinho até esse exemplo, que chama cidade mesmo. Vou dar salvar. Então a pessoa seleciona uma cidade e vai listar todos os clientes. Para diminuir o resultado, eu vou limitar aqui em 10 linhas, para ficar pequeno. Eu vou aqui então a grade, vou colocar então cidade Colina. Vou dar o confirmar, então ele vai me listar em ordem alfabética 10 nomes aí que são de Colina. Tá? Nota que eu pedi em ordem alfabética, e com certeza esses dois primeiros tem um espacinho antes do nome. Então o espaço vem primeiro do que a letra A. Não é um erro do computador, não. Bom, feito isso, eu vou aqui no desenhista. Vou dar OK. Vou colocar novamente a cidade. Confirmo. E eu vou mudar aqui o tamanho da fonte. E ao invés de pedir um relatório, eu vou pedir o etiqueta. Então eu vou fazer agora uma etiqueta, que vai ser usado também para fazer uma carta. Então eu vou prosseguir. Eu vou dar OK. Você pode ver que ele gerou então um formato de etiquetinha padrão. E ele tentou jogar alguns campos que eu selecionei. Já de cara ele tentou fazer uma etiquetinha aqui, mais ou menos. Tá, então essa etiqueta aqui, só para a gente começar a brincar, ele está me mostrando o código. Suponhamos que eu não queira esse campo eu só pedi no SQL para testar, mas talvez eu não queira aparecer o código. Então eu vou dar o delete. Apaguei, então ele não vai fazer parte da etiqueta. Eu vou dar salvar, não vou alterar mais nada e vou ver como vai ficar essa etiqueta. Então eu vou no preview do relatório, coloco novamente a cidade que eu quero, confirmo, e essa etiqueta padrão que vai sair aqui é algum modelo aí que você compra na papelaria, não sei qual modelo que é, mas aqui ele sai num A4 nesse formato. Bom, vamos mexer nesse formato então. Vamos olhar algumas opções aqui que o desenhista tem. Voltando no desenhista de relatório, você coloca novamente o filtro da cidade. E você vai vir aqui nessa área de projeto, em layout regiões. Aqui você vai determinar o tamanho do papel. Então você vai comprar lá a tua etiqueta lá, vai vir um determinado tamanho, então você vai achar um tamanho que se encaixa. Então eu vou testar com A4 mesmo, prestando atenção aqui ó, no layout regiões.
Aqui que você vai configurar o jeito que vai sair a etiqueta. Então você clica nessa ferramentinha aqui, você pega uma régua, ok? Pega uma régua, pega o papel da etiqueta em mãos e começa a medir do jeitinho que está escrito aqui para você fazer em vermelho. Então você mede o X ou Y, que seria as bordas antes de chegar no quadrinho da etiqueta, coloca as dimensões aqui. Você mede o Y e o X aqui, que seria o tamanho da etiqueta, coloca os dados aqui. Você mede o espaçamento de uma etiqueta na outra, do X e o Y, coloca os dados aqui. Aqui você coloca o número de etiquetas que tem na folha em colunas, por exemplo, se ela vem uma etiqueta por coluna, ou duas ou três, e o número de etiquetas que cabe por linha. Então, no caso aqui, esse modelo está falando que é 2 com 8. E aqui está falando a ordem com que vai ser impressa a etiqueta. Se começa da primeira e vai até a última, se começa de cima para baixo, se de trás para frente. Cada item aqui faz uma simulação. No caso aqui, por exemplo, a gente pode brincar o seguinte. Suponhamos que a gente não tem espaçamento nenhum, 0 com 0, e a minha etiqueta seja 200, que vai dar 20, que está em milímetro. Opa, já me reclamou aqui que está sendo maior que o tamanho do papel. Então vou falar que a minha etiqueta tem 150, que é 15 centímetros de X, que eu estou na linha X, então de largura, por 50, que é 5 centímetros de altura, não, por 10, por 100, seria 10 de altura. Então vai ser 15 de largura por 10 de altura. Vou falar que na folha só vai caber uma, né? Acho que duas já não caberia. E se eu tenho aqui uma altura de 296, que é 29, se eu falei que é 10, vai caber no máximo 3, né? Então eu vou fazer essa mudança aqui. Vou dar OK, OK. Você vai ver que mudou aqui o formato da etiqueta. Então eu vou selecionar todos os campos aqui. Eu vou vir com o mouse, eu seleciono tudo. E vou modificar aqui onde eu quero que saia. Só para ter uma ideia de como que ficaria aqui, você pode aumentar as letras, né? O tamanho, a cor, tudo como eu já demonstrei aqui. Mas eu acho que a ideia para demonstrar seria vir aqui no menu Insert, pegar um retângulo e fazer um retângulo aqui em volta. Olha que interessante, eu joguei o retângulo, ele cobriu os campos da etiqueta. Fazendo isso, então, você pode fazer o seguinte, você pode jogar para trás. Então, eu apertei o botão direito, fui aqui no menu Arrange e To Back. Olha lá, então, To Back eu joguei o quadrinho para trás para poder mostrar aqui o conteúdo dela. Então, isso aqui eu poderia expandir tudo. Clicando aqui no quadrinho, você vai ver que é no retângulo, vai ter as propriedades aqui, vai ter a cor. Então, eu vou colocar aqui uma cor aqui em destaque. Olha lá, fiz um quadrinho vermelho para a gente ver como que ele vai agir. Então, eu disse que ele tem 15 de largura por 10 de altura e que na folha, pelas minhas contas, caberia só 3. Então, eu vou salvar, vou processar aqui de novo a minha etiqueta, certo? Olha lá, então já dá para ver aqui, com o quadrinho que eu fiz aqui, caberia só 3 etiquetas dessa folha com esse tamanho, correto? Porque eu dei um tamanho bem grandão. Então eu vou modificar agora esse tamanho, para a gente poder tá vendo como que muda de figura isso aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse retângulo, vou diminuir ele, tá? Vou colocar ele menorzinho aqui. Vou arrastar ele para cá. Vou fazer mais uma alteraçãozinha.
Suponhamos que essa seria a minha etiqueta. Eu marco tudo aqui com o mouse para eu poder arrastar. Vamos tentar fazer uma etiqueta menorzinha. Tá? Bom, meu tamanho desse retângulo aqui ele deve ter diminuído bem. Aqui as dimensões dele, ó, a position é o tamanho dele. Eu tenho a posição e o tamanho. Apertando o botão, ele vai me falar a posição topo do lado esquerdo e o tamanho. Eu acho que ele está com 96, que seria 9 por 36 de altura. Acredito que seja isso, mais ou menos. Então eu vou vir aqui no projeto, na layout regiões, vou clicar aqui de novo no layout definições e vou diminuir o tamanho dessa etiqueta. Então eu vou falar que ela tem, vamos ver, 100 de largura por 3 centímetros de altura. Vou dar um OK, OK. Vou ver o tamanho que ele vai diminuir aqui. Opa, agora o meu retângulo ficou até maior do que a etiqueta que eu tentei fazer. Então eu posso diminuir o retângulo. Posso jogar ele para cá. Eu posso mexer com os dados e jogar eles aqui dentro também para ficar melhorzinho. Então eu vou pegar aqui, marco. Opa, estou segurando o Shift aqui, ó, e clicando um por um para marcar todos. Ele demora um pouquinho mais porque está gravando. Acredito que a máquina dá uma amarradinha. Vou jogar para cá. Lembrando que eu coloquei esse retângulo apenas para ter uma noçãozinha na hora de imprimir a etiqueta para a gente ver como que ficaria. Então, ó, acredito que essa etiqueta desse tamanho aqui, ó, seria uma etiqueta legal, suponhamos, né? Vou clicar aqui no primeiro nome, eu vou colocar um bold aqui para fazer. Isso aqui eu poderia diminuir o estado e jogar aqui na frente. Lembrando que eu posso selecionar dois objetos, ó, clico no primeiro, seguro o Shift, clico no segundo, venho aqui no alinhamento, ó, posso pedir a linha com o topo, olha lá, ele sobe, ó, olha que legal. Posso colocar o CEP aqui também em algum canto, poderia ser aqui, ó. Então eu clico aqui no primeiro, ó, patrimônio, seguro o Shift, clico no segundo, aperto a linha no topo, ele vai subir. Olha lá, aqui ficou meio desproporcional, posso jogar para cá. Seria assim minha etiqueta. E, sei lá, vamos pegar aqui um objeto aqui no insert um texto, ó, colocar aqui. E uma mensagem, por exemplo, entre aspas, Feliz Natal. Seria mais um dado aqui dessa etiqueta. Alinhando no meio, em negrito, em itálico, uma cor diferente, não sei. Olha lá, então sairia essa etiqueta. Voltando aqui no projeto, layout regiões aqui, ó. Vou aqui de novo na definição e vou falar aqui o que está acontecendo. Quantas etiquetas agora? Quantas colunas vai caber? No caso, se a minha folha é 210, que é 21 de largura, eu tenho 100, então eu sei que vai caber duas. E de altura, quantas que vão caber? Se ela tem 3 centímetros, eu tenho 30, vai caber 10, tranquilo. Opa, ele está me reclamando aqui que 10 talvez não caiba, então eu vou colocar 9, que eu acho que vai caber. Bom, isso aí quando você compra a etiqueta, vem escrito as dimensões, você pega a régua e mede, tá? No caso aqui eu estou apenas fazendo um teste. Não sei, aqui acho que o meu pendrive desconectou. Deixa eu conectar ele novamente, ele não conseguiu salvar. Tentando salvar aqui, mas eu não sei se meu pendrive desconectou. Agora ele conectou. Não sei se eu vou conseguir salvar ou talvez perder esse arquivo. Deixa eu dar um save as.
Vamos ver se eu consigo salvar para não perder essa mudança que eu fiz. Vou fechar aqui. Vou voltar no desenhista e ver se ele conseguiu salvar essa mudança, que ele conseguiu desconectar e quase perde, mas não perdeu. Olha lá, ele voltou igual. Então, vou testar aqui com colina novamente. Confirmo. Nessas dimensões que eu pedi, ó. Então, olha lá, ele está cabendo 2 etiquetas por coluna, mas sobrou muito espaço, que eu não sei por que ele reclamou. Caberia mais um monte de etiqueta, né? Então vamos tentar popular mais o tamanho. Eu acredito que cabe mais umas 3 linhas. Então vou voltar aqui no desenhista, pedir colina novamente, confirmar. Vou novamente no menu projeto, em definições da região. Vou clicar aqui novamente. E aqui onde eu pedi 9, se cabe mais 3, vai caber para 12. Ele está me reclamando aqui que talvez não dá o tamanho da impressora. Mas vamos ver. Deixa ele reclamar. Vamos salvar aqui e testar, que parece que cabe. Bom, isso aí você pode testar, não vai imprimir, então não tem problema de errar. Que encaixar tudo certinho na tela, você imprime. Bom, ele não deixou mesmo. Ele está reclamando que não cabe. Por algum motivo ele não deixou. Não, na verdade agora eu já descobri. Sou eu que fiz cagada. Ele está fazendo a conta certinho. Realmente só vai caber as 9. Mas como eu limitei aqui meu SQL em 10, já estourou, né? Já apresentou todas as que eu fiz e sobrou espaço na folha. Então vou aumentar para 40. Vou no desenhista novamente. Vou mudar aqui o tamanho para 9. Porque ele está com razão. Ele tem razão que não cabe mesmo. Agora a SQL está pensando de novo, porque está tendo que organizar de novo as 40. Vou voltar aqui no projeto, no layout da região, na definição do layout, e vou mudar que é 9 mesmo. Sem choro, sem vela, ele está certinho. Vou salvar, vou fechar aqui, vou dar o preview, colina, confirmo. Ele vai caber realmente as 9, sobra um espacinho, pula para outra folha. Em todas elas o Feliz Natal. Lembrando que esse retângulo eu coloquei apenas para simular se fosse etiqueta. No caso aqui você não colocaria nada, que ele iria encaixar em cima da etiqueta. Bom, legal. Agora suponhamos que a gente não quer uma etiqueta, mas sim uma carta, saindo um por folha. Como que ficaria? É bem simples, o conceito é o mesmo. Você fecha aqui, volta aqui no desenhista. Vou colocar o filtro da cidade novamente. Vou arrancar esse retângulo, já não quero mais ele. Vou vir aqui no projeto, nas definições do layout. Vou vir aqui de novo nas definições. E vou falar que a minha etiqueta, então, é o tamanho da folha. É o tamanho do A4. E aqui eu vou falar que só cabe um na folha. Então, ó, eu vou dar OK. Lembrando, eu repeti o tamanho da folha aqui e aqui. Então, vai ficar uma folha inteira. Então, por exemplo, isso aqui seria uma carta, né? Aí eu venho e seleciono tudo aqui. Vou jogar para cá, por exemplo. Eu vou vir aqui no zoom, né? Dar um zoom. E aqui dentro, por exemplo, eu colocaria o recheio da carta. Eu venho aqui no Insert, pego um texto, marco ele o tamanho que eu quero e escrevo. Venho através desta comunicar seu débito. E pode escrever o texto aí do tamanho que quiser, tá? Independente. Pode mudar a fonte, a letra, tudo. Como a gente já viu isso aqui, não vou ficar repassando aqui. Tem uma de exemplo. Você posiciona onde você quer.
Então, eu vou jogar mais aqui pro meio e tal. Poderia escrever um rodapé e tal. Serrilhar, pontilhar para cortar, entendeu? Poderia pegar um objeto aqui de linha, ó, e passar um tracinho. Certo? Aí faz parte do desenho mesmo. Poderia colocar aqui um retângulo, dentro dele pegar um picture, e aqui colocar o logo da empresa, tá? Não tem segredo. Terminando, você salva, fecha. Quando você for no preview, selecionar de novo o filtro, pode ser qualquer filtro também, lembrando, você vai ter um por folha. Então seria igual a uma etiqueta, mas você vai imprimir no A4 e é uma carta, né? Olha lá, vem o conteúdo que você quer rodando os clientes que você pediu. Então, não é muito difícil de fazer. Você pode gerar aí o papel que você quer, uma etiqueta ou uma carta com os dados que você extraiu do SQL. Então, por hora é isso aí, depois a gente continua.